Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é João Vitor Maia, esse é o meu grupo e vamos começar hoje falando sobre o escopo do nosso sistema, né? Bem, quanto ao escopo do nosso sistema, a gente optou por fazer algo breve. Como se trata também de uma proposta, de um projeto fictício, né? Acho que tem muita coisa que não faria muito sentido a gente colocar aqui, mas aí vou apresentar aqui um pouco o que a gente decidiu. Primeiramente, a finalidade do projeto, que a gente enxergou que seria criar uma plataforma que permita a esses organizadores de eventos uma maior facilidade para registrar esses eventos e também a programação, e que também fosse mais fácil para os usuários acessar essas informações e que eles possam planejar quais eventos e atividades vão participar. Agora uma descrição mais criteriosa aí do produto. Isso daí está especificado de acordo tanto com o problema que nos foi mostrado, como também com os requisitos que a gente criou. Bem, a descrição é a seguinte: o sistema vai ser acessado através de um site e os usuários, aqueles que tiverem privilégio de administrador, eles vão ter acesso a uma aba para cadastrar eventos, uma aba de eventos. E aí lá eles vão poder cadastrar esses novos eventos, seja ele tanto uma edição anual ou uma edição única. No caso de uma edição anual, aí o administrador ele vai poder conceder o poder de organizador para um usuário, e aí esse organizador ele vai ter acesso ao site da página, à aba da página, e vai poder editar as informações desse evento. Caso seja uma edição única, aí o administrador também vai poder. O administrador vai fazer essa parte por si só. Esses eventos, uma vez que eles forem criados, eles vão poder ser acessados por qualquer usuário que for até o site. Lá vão ter informações as chamadas como as atividades, as chamadas de trabalho, etc. Se os usuários estiverem cadastrados, eles vão poder seguir essas atividades e com isso eles vão ser notificados uma hora antes da atividade começar. O sistema vai enviar uma notificação para todos aqueles que estiverem cadastrados. A gente decidiu optar também por colocar os stakeholders, que no caso seria o cliente do projeto, que é a Sociedade Brasileira de Computação, o engenheiro de software e a equipe de desenvolvimento. A gente optou por não incluir aí os usuários finais, né, como parte dos stakeholders, porque a gente enxerga que, como se trata de uma interação simples com o usuário, não há muita necessidade de incluir eles nos stakeholders. As entregas do projeto seria o site, desenvolvido de acordo com as especificações detalhadas acima e na página de requisitos, e também o manual de instruções que detalha as funcionalidades disponíveis para esses administradores. Uma forma de tutorial, de ajuda aí para os administradores que vão receber esse sistema. Uma estimativa de tempo de custo, a gente botou um custo esperado de R$10.000 e um tempo esperado de 2 meses. Como eu disse, não tem muitas informações para a gente colocar aqui, porque a gente enxergava que, sendo um projeto fictício, acho que tinha muita coisa que ficava um pouco desnecessária a gente incluir aqui. E por enquanto é isso. Vamos lá, eu sou o Marcos Felipe, eu vou apresentar para o meu grupo os requisitos, tanto os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Essa página aqui, esses requisitos, eles são mais direcionados para tanto o acesso do sistema, como nesse aqui, e esse aqui é para criação de eventos e notificação para o organizador. Aí esse aqui é dos campos de preenchimento, né? Os campos opcionais e registro tanto do local, nos locais dentro do local do evento, né? Tipo salas e anfiteatros, essas coisas. E aqui das atividades, né? Esse aqui foi meio desnecessário, mas é só para falar que dá para registrar o local antes de registrar as atividades, não só quando registra o local, quanto você registra as atividades. Tornar o site público, o update do site. Afinal de contas, o organizador pode tentar mudar alguma coisa do site. E então não vai ocorrer mudança em tempo real, vai ocorrer mudança de noite, no horário de mais calmo, com menos pessoas acessando o site. Aqui é um molde representa um molde do sistema, né, do sistema do site, né, dos eventos, que vão seguir todo esse molde, que vai ter esse header e essas páginas. Aí aqui são o que vai ter em cada página, né, e também que a página pode ser acessada por vários usuários, né.
a home, a chamada, inscrições, organização, programação e login sair, descrevendo o que cada página tem que conter, né? E o que vai sair, por exemplo, disso aqui, né? Aí aqui é o do login, né? Login sair, da página de cadastro. Aqui é a página de cadastro, né? Do criar conta, se tiver problema, tiver esquecido alguma coisa. Aqui também da página de cadastro e a da verificação por e-mail, né? Ver se o e-mail é válido ou não foi usado, né? Aqui é da página de programação do aspecto de favoritar, né? Onde a gente botou como um requisito aí excitante que quando a pessoa tenta favoritar e ela não está logada, ela vai abrir uma outra a página de cadastro, né? Indicando que você tem que ser cadastrado. Poderia também abrir a página de login, no caso, né? Para logar, para realizar, não de cadastro. Aqui a notificação o que envolve você favoritar, né? As vantagens de favoritar a atividade, né? Seriam esses requisitos aqui de ser avisado se tiver alguma mudança e enviado a lista de atividades favoritadas, né? Não favoritadas, toda a lista de atividades do dia e as que estiverem favoritadas forem demarcadas. Aí esses aqui são os não funcionais, são os mais importantes, são aqueles que eu acho que em todo o site de navegador você gostaria de ter isso, né? E a usabilidade, eu acho que poderia ter acrescentado outra usabilidade, né? O S2, que seria o organizador tem que conseguir, não treinado, né? A primeira vez que ele está registrando alguma coisa como uma atividade, deve conseguir registrar uma atividade em menos de 10 minutos. Eu acho que seria bem parecido com esse. Porque senão iria demorar muito para conseguir registrar todas as atividades do evento. Afinal de contas, pode ser um evento de uma duração longa. Então, seria isso também, né? Agora, o comentário sobre dificuldades, né? A dificuldade foi o quão explícito tem que ser. Eu acho que ainda faltaria algumas coisas se a gente fosse ser mais explícito ainda do que está sendo isso. E teria mais requisitos, seria ainda mais alongado. E também que tem certos requisitos que eu acho que dava para até ter quebrado em outros menores. Por exemplo, esse aqui da opção de sair, da mensagem né, que deve voltar para a parte que estava com a mensagem no canto superior direito que foi delegado com sucesso. Essa mensagem, isso aqui poderia ser quebrado, por exemplo, em 3, eu acho. Daria para ter uma da mensagem e uma da duração da mensagem, do que tem que ter na mensagem. Poderia ser vários requisitos. Eu acho que tem vários requisitos aqui que poderiam ser quebrados em outros menorzinhos, porém eu ficaria meio redundante. Acho melhor deixar todos eles num só. E eu acho que foi essas dificuldades aí, né? O quão resumido tem que ser, o quão explícito tem que ser os requisitos e o quanto que você tem que quebrar esses requisitos em vários menores. Acho que foi a maior dificuldade de saber diferenciar isso. E dos não funcionais, até o quanto os não funcionais também tem que ter, porque a gente pode ficar muito tempo pensando aqui no que de repente teria que ter nos não funcionais e não necessariamente seria algo que afetaria a experiência realmente tanto do usuário final quanto dos organizadores, administradores, né? E é isso aí, essa é a minha parte de requisitos. Bem, continuando agora, vou falar um pouco sobre os casos de uso relacionados ao administrador. Primeiramente, vou mostrar aqui o diagrama, como ele ficou, o diagrama completo. Como vocês podem ver, ficaram 2 diagramas aí mais ou menos separados, um relacionado aos casos de uso do administrador e organizador e outros relacionados ao do usuário e do usuário cadastrado. Aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre o de administrador e organizador. Esse diagrama ele poderia estar mais interconectado, ele poderia ter mais informações aí, também, por exemplo, aqui cadastrar edição anual, ele tem uma extensão para cadastrar o usuário, e também existe uma especificação, uma generalização, porque tanto o administrador é um organizador, como tanto o administrador e o organizador são usuários cadastrados. Então tem mais informações que a gente poderia botar aqui, mas a gente optou por fazer um diagrama mais simples, mais conciso,
porque a gente enxergou que o objetivo do diagrama é mais a clareza e a fácil compreensão do sistema do que necessariamente conter todas as informações ali. Acho que essa parte fica mais para os próprios casos de uso. Então, agora falando deles, começando pelo primeiro, que é cadastrar evento. A lista de atores é o administrador. As diferenças cruzadas vocês podem ver aí. A pré-condição é de que o administrador já deve estar logado no sistema. E o cenário funciona da seguinte maneira. O administrador vai clicar na aba de eventos, ele vai clicar no botão registrar novo evento. Com isso ele vai preencher certos campos de informação, como nome, descrição, data, local. Depois ele vai cadastrar as atividades desse evento. E aí a gente incluiu isso num caso de uso separado, que é o C3 cadastrar atividade. Então aí tem um include. E depois ele vai confirmar essas informações que ele inseriu. E aí o sistema vai gerar a página do evento. Existe um cenário alternativo, que é quando esse evento ele não é uma edição única e ele é uma edição anual, aí a gente vai para outro caso de uso, que é o cadastrar a edição anual. Então aqui temos uma extensão para esse UC2 que a gente vai ver agora. Bem, esse UC2 edição anual, ele acontece justamente quando o administrador cadastra uma edição anual e assim ele delega esse poder para um organizador. As referências vocês podem ver aí. O cenário típico funciona como? O administrador ele vai preencher, quando ele clicar lá no botão de registrar uma edição anual, ele vai preencher o ano da edição e vai também fornecer o e-mail de um usuário que vai ser o organizador da página. O sistema vai conceder o acesso de organizador para esse usuário, que vai então preencher campos como informação, campos de informação como descrição, data e local do evento, vai informar as chamadas de trabalho, prazos, informações sobre inscrição e por último também, novamente, ele vai incluir, vai cadastrar as atividades do evento, que novamente aí inclui o caso de uso C3, cadastrar atividade. A gente optou por transformar ele num caso de uso separado porque a gente viu que ele se repetia em mais de um local, então a gente achou que ficaria mais simples fazer essa inclusão. Existe um cenário alternativo, que é, caso o organizador não seja cadastrado ainda no site, caso esse e-mail que o administrador fornece não seja cadastrado no site, então o sistema vai enviar um link de cadastro para esse organizador, e aí nós temos uma extensão do caso de uso C5, que é cadastrar o usuário. Bem, aí o cadastrar atividade. A lista de atores é tanto o administrador e o organizador, pois tanto o cadastrar evento quanto o cadastrar edição anual, eles incluem cadastrar atividade. O gatilho é justamente quando ele vai cadastrar, quando o organizador ou o administrador estão cadastrando uma atividade, estão cadastrando um evento, eles clicam no botão cadastrar atividade. Esse caso é simples, o cenário é simples, ele vai preencher campos como nome, descrição, data, horário de início e término da atividade, depois ele vai indicar o tipo de atividade que vai ser realizada e, por último, ele vai selecionar o local, dentro de um banco de dados locais, ele vai selecionar o local onde essa atividade vai ser realizada. Aí no caso tem um cenário alternativo que é, caso esse local ainda não esteja cadastrado no sistema, aí vai vir uma extensão para o caso de uso, o C4, que é cadastrar local, que a gente vai ver agora. Bem, novamente a lista de atores é o administrador e o organizador, pois ambos têm acesso, tanto ao cadastrar evento quanto ao cadastrar edição anual. Eles incluem o cadastrar atividade, que por sua vez estende o cadastrar local. O gatilho vai ser justamente quando ele vai cadastrar, quando ele vai selecionar um local, ao invés de selecionar um local do banco de dados, ele clica em cadastrar novo local. A pós-condição é de que esse local vai ser adicionado ao banco de dados, que ficará disponível para todas as atividades do site. Aí o cenário típico é simples também, o responsável vai preencher as informações do local e vai confirmar essas informações e salvar. Com isso, esse local vai ficar salvo no banco de dados. Há um cenário alternativo de que, caso esse local já esteja salvo no banco de dados, aí o sistema vai apresentar uma mensagem informando que já está cadastrado e vai retornar para a página de cadastro de atividades, onde o usuário agora vai poder escolher esse local. Bem, da parte de administrador e organizador, é isso. Pronto. Aqui é o João Pedro Barreiro. Eu vou apresentar os casos de uso do usuário, né, que interagem com um ator usuário. Esse é o diagrama todo, o diagrama inteiro dos casos de uso, mas eu vou apresentar só essa segunda parte aqui, né, que são as interações do usuário e do usuário cadastrado com os respectivos casos de uso. O primeiro caso que eu vou falar é o cadastrar usuário, né, que ele vai interagir só com o usuário e ele só serve para criar uma conta e deixar essa conta do usuário arquivada no sistema, né. Esses são os requisitos, nessa lista aqui de requisitos. Não interage com nenhum caso de uso e não é implementado com nenhum outro caso de uso também, né? Ou seja, ele não tem gatilho, ele não tem nenhum extend nem nada. As pré-condições para que ele seja satisfeito é que o usuário precisa estar deslogado, né? Ele não pode estar logado no sistema.
E as pós-condições é que serão concedidas as permissões de usuário cadastrado a essa conta, né? Ou seja, a próxima vez que ele logar, ele vai ter essa permissão aqui, de usuário cadastrado. Esse aqui é o cenário típico. O usuário vai clicar no botão criar conta. O sistema vai mostrar na tela alguns campos para o usuário preencher, né? Como nome, e-mail, senha, data de nascimento. E o usuário vai inserir todos esses dados. Aí, depois que ele confirmar, o sistema vai enviar um e-mail de confirmação para o usuário. E o usuário vai acessar esse link, né, no seu e-mail. E nesse link vai abrir uma tela de confirmação. Aí, quando ele confirmar, né, o sistema vai enviar outro e-mail confirmando que o e-mail foi confirmado e que o usuário está cadastrado. E o sistema vai armazenar todos os dados que o usuário inseriu, né, e, mais importante, o e-mail e a senha no sistema. O cenário alternativo é caso esse e-mail já esteja constando no sistema, né, já esteja cadastrado. Então, ao invés do sistema enviar um e-mail de confirmação, né, a gente vai voltar para o usuário, vai voltar para o passo 2, né, que ele vai mostrar de novo os campos para o usuário preencher. E se o e-mail não for confirmado em 2 dias, né, se o usuário, sei lá, não sei se ele não tem acesso mais ao e-mail ou alguma coisa do gênero, esse e-mail vai sair do sistema. Para não ficar ocupando memória e permitir que ele possa fazer o cadastro de novo ou o verdadeiro dono do e-mail fazer o cadastro. O próximo caso de uso que eu vou falar é o consultar evento, esse aqui. Também só vai ter a lista de ator, né? Os atores que interagem só o usuário. E a visão geral dele é que o usuário vai acessar uma página com informações do evento. Aí, outros casos de uso relacionados é o consultar programação, né? Que vai ser um extend, um caso alternativo aqui um pouquinho maior. Não tem nenhum gatilho, ele é independente nesse sentido. E nenhuma condição, pré-condição nem pós-condição. O cenário típico, o usuário vai entrar no site do evento e aí o sistema vai mostrar as informações do evento, como local, data, descrição. E aí dentro dessa página o usuário vai poder escolher entre 4 páginas para navegar: inscrições, organização, chamadas e programação. Se ele entrar na página de inscrição, o sistema vai mostrar um tutorial como se inscrever no evento e um link vai redirecionar esse usuário para a página de inscrição externa, que não vai ser responsabilidade desse sistema aqui fazer a inscrição da pessoa, né, no evento. Vai ser um site terceiro. Caso o usuário entre na página da organização, o sistema vai mostrar as informações sobre os organizadores do evento. E caso ele entre na página chamada, vai mostrar os prazos, né, e com o que ele pode trabalhar no evento, né, contato e tudo mais. Aí caso o usuário entre na página programação, aí vai ser um novo caso de uso, que é o consultar programação. Nesse caso de uso, consultar programação, vai ser somente exibida a programação do evento, né? Ele interage somente com o usuário, né, normal. E esses são os requisitos. Outros casos relacionados ao consultar evento e o seguir atividades. Nenhuma classe implementa o caso de uso. E o gatilho foi o caso de uso anterior, consultar evento. As pré-condições é que as atividades do evento estejam marcadas, né, já estejam agendadas, e não há nenhuma pós-condição. O cenário típico, o sistema vai mostrar uma tabela de atividades que serão realizadas no evento, né, organizadinha por dia. O usuário pode clicar na atividade de seu interesse e o sistema vai abrir uma página com todas as informações dessa atividade. Caso o usuário possua cadastro no sistema, aí vai ser um outro caso de uso, que vai ser esse seguir atividade aqui, que aí vai mostrar de forma diferente essas atividades do sistema. Esse é o seguir atividades, né? Esse aqui já interage somente com o usuário cadastrado e ele serve para o usuário cadastrado poder favoritar as atividades de seu interesse. Esse é um jeito todo a lista de requisitos, né, que são desse caso de uso. E os outros casos de uso relacionados são o consultar programação e o enviar notificação, né, que o enviar notificação recebe um include e o seguir atividade, né, extende o consultar programação, né? Então o consultar programação é um gatilho. A pré-condição é o usuário estar logado no sistema e a pós-condição, né, é esse enviar notificação que vai ser falado depois. O cenário típico, o sistema vai mostrar a lista de atividades e caso o usuário já tenha favoritado alguma atividade, ela vai aparecer com uma estrelinha do lado marcada. Aí o usuário pode clicar em uma atividade, o sistema vai mostrar todas as informações da atividade e as pessoas que, né, favoritaram a atividade ou nenhuma pessoa. Aí o usuário favorita a atividade, seu nome vai aparecer nessa lista de usuários que favoritaram e o sistema vai enviar notificações 1 hora antes da atividade começar.
que aí vai ser um outro caso de uso também. E aí nisso o usuário volta para a tela inicial. O cenário alternativo é caso o usuário não tenha favoritado a atividade, aí só o seu nome que não vai aparecer na lista de usuários que favoritaram, ele vai pular aqui para o passo 7, né? E o sistema também não vai enviar notificações para ele. Então por isso que é um cenário alternativo. Aí esse aqui é o enviar notificação. Lista de atores, né? Somente o usuário cadastrado que recebe a notificação. Na visão geral, o sistema lista todos os usuários que favoritaram as atividades e envia a notificação 1 hora antes dos eventos começarem. Outros casos de uso relacionados é o seguir atividade, né, que implementa esse caso de uso. Pré-condições é que precisa ter algum usuário favoritado alguma atividade, qualquer atividade. Pós-condições, quando o horário da atividade passar, a lista com os usuários que receberam a notificação será excluída na memória, né, para não ficar armazenando informação desnecessária. Então, passou a atividade, os usuários que favoritaram, isso é tudo excluído da memória. Aí o cenário típico, o sistema vai checar os horários da atividade com o horário atual e vai ter um if, né, constante ali, né, o sistema vai estar rodando sempre. E aí, se a hora atual for 1 hora antes do evento, né, da atividade do evento, então o sistema vai coletar e armazenar todos os usuários que favoritaram as atividades, né, que pode ter mais uma atividade na mesma hora. Então ele vai pegar todos esses usuários e tratar com eles, né, e tratar a informação com eles. E aí, com todos esses usuários, né, a informação que ele vai fazer, ele vai enviar a notificação para todos os usuários, né, no próprio site. E aí o último caso de uso é o login usuário. E somente o usuário cadastrado pode interagir com o login usuário, né? Se o usuário não tiver essa permissão, né? Se o e-mail do usuário não tiver sido concedido essa permissão de usuário cadastrado, ele não vai poder logar, né? Então, lista de atores, somente o usuário cadastrado, né? O usuário vai entrar numa conta previamente cadastrada. São esses aqui os requisitos. Outros casos de relacionados nenhum, né? Ele é independente então nada implementa esse caso de uso, nem tem nenhum gatilho. A pré-condição: as credenciais dos usuários têm que estarem, né, cadastradas no sistema, tem que existir. O sistema e as pós-condições é que o sistema deve reconhecer o usuário logado e disponibilizar as informações salvas, né? No canto da tela, né, deve aparecer os dados do usuário, né? E no outro caso de uso, as atividades favoritadas também devem aparecer. O cenário típico: o usuário vai clicar no botão de login, que vai ficar sempre no canto da tela, em qualquer... Esse é um requisito, né? Em qualquer caso de uso vai ter esse botãozinho de login. Uma tela com 2 campos, né? O e-mail e a senha, vai aparecer para o usuário vai inserir seus dados cadastrais, o sistema vai verificar se os dados dos usuários estão corretos, né? Com os que estão armazenados no sistema, e o usuário vai ganhar as permissões de um usuário cadastrado, né? O usuário, no caso, a pessoa que está acessando, porque o e-mail já está, né, concedido como usuário cadastrado. Aí o sistema vai mostrar todos os dados do usuário, né, como eu disse aqui em cima. Aí o cenário alternativo: se o usuário não inserir seu dado cadastrado e clicar no botão esqueci minha senha, vai aparecer na tela apenas o campo de e-mail, não vai aparecer o campo de senha. Aí o usuário vai preencher seu e-mail e o sistema vai enviar um e-mail com um link para o usuário modificar sua senha. Aí o usuário vai modificar sua senha e uma nova senha salva no sistema. Aí aqui, caso o sistema não encontre os dados do sistema quando ele logar, né? Porque aqui ele vai verificar. Então no 5, ao invés do usuário ganhar as permissões do usuário cadastrado, o sistema vai apagar a senha que ele preencheu, vai informar que a senha está correta e deixar o e-mail lá que ele digitou para ele tentar uma nova senha. E esses foram os casos de uso do usuário.